Oi, pessoal. Hoje nós teremos um convidado muito especial, o Dr. Juarez Furtado. Porém, no dia da gravação, nós tivemos um pequeno problema técnico e perdemos uma parte da gravação, o início, né, as apresentações. Mas nós temos uma boa notícia. Nós temos o costume de fazer spoiler pelo Instagram. E por lá a gente conseguiu recuperar parte desse início da nossa gravação. E é por isso que durante essa gravação diferente, nós teremos aí formato de vídeo e de som diferentes nessa parte inicial e no final aí sim com toda a qualidade que vocês estão acostumados sempre. Mas a gente não queria deixar esse conteúdo tão importante que o Dr. Juarez trouxe pra gente deixar de ser colocado, ainda mais que a gente conseguiu recuperar. Então, com vocês, o Pode Tudo com o Dr. Juarez Furtado. Aproveitem. Aê! Mais um Pode Tudo no ar! Brinde! Meu braço é curto. Saúde! Saúde! Hoje no nosso Pode Tudo, temos a ilustre presença do Dr. Juarez Furtado, médico da família, pratica medicina integrativa, certo? Seja muito bem-vindo. Aqui pode tudo que te faz bem. Ótimo, que bom. Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite, Laís. Enfim, é um prazer a gente ter acompanhado o trabalho de vocês. É maravilhoso quando a gente pode ter assim, uma conversa, né, quase que informal, né, porque o podcast ele traz essa... E não só o podcast, vocês, né, pode tudo, torna-se mais informal e com certeza mais gostoso. Né? Obrigado pelo convite. Mais leve. Obrigada pela presença. A gente que agradece. Beleza, a gente gostaria que tu começasse contando um pouquinho da tua trajetória, até dentro das tuas escolhas, dentro da medicina, enfim, da tua vida, que tu trouxesse um pouquinho de Juarez para nós. Ah, isso. Entendermos essa história. Né, para a gente poder falar de saúde, né? Isso. Então, eu estou médico há 30 anos e eu pude perceber lá no início da faculdade uma necessidade de começar a olhar pontos que não me eram mostrados lá, né? A gente lá ficava vislumbrando órgãos doentes, toda uma dinâmica da patologia da doença em si, como remediá-la. Mas houve uma necessidade de justamente ir atrás de quem é esse ser humano, de como que a gente pode trabalhar com manutenção, prevenção de saúde. E aí, há 30 anos atrás, eu estava meio chateado com a dinâmica da faculdade, e aí eu pude, não nada é por acaso nessa vida, rodou um amigo que estudava medicina antroposófica, e ele estava lendo um livro de medicina antroposófica. E aí, quando eu peguei esse livro e comecei a ler, eu ali vi um ser humano completo. Porque até então era um ser humano de carne e osso, na verdade, meninas, o ser humano não é só de carne e osso. Hoje a física moderna nos conta que nós temos parte de nós que vibram, tem parte de nós que é puro som, que é pura luz. E aí, quando a gente consegue entender isso, a gente tem, daquela caixa de ferramenta que a gente sai com um martelo de lá, a gente começa a ter opções de colocar mais instrumentos para poder sanar as feridas ou as dores das pessoas que a gente encontra. Então lá eu encontrei na antroposofia um ser humano espiritual, um ser humano que sente, um ser humano que tem vida dentro dele e como que eu posso potencializar a vida, né? Então, de várias formas. E aí, dali, eu comecei minha trajetória. Fui estudar homeopatia, fiz pediatria, lido com as crianças, a melhor parte, digamos, eu comecei com as crianças, hoje eu estendo o trabalho aos pais. Por quê? Porque uma criança é o pai e a mãe por um bom tempo, né? E é um reflexo total, né? São os modelos que constroem ela. E aí fiz pediatria, depois fui estudar terapias frequenciais, né? Quânticas, dei aula numa pós durante anos, foi muito legal. Pelo Brasil, e fui estudar ortomolecular. Nesses 15 anos também fui estudar a bioquímica aprofundada, já que eu saí da faculdade conduzida pela indústria da bioquímica e por toda essa dinâmica do tratamento bioquímico, eu fui depois atrás desses outros tratamentos biofísicos e para completar, para poder daí dentro da ortomolecular estudar bioquímica e nutrição, que é a chave de como nutrir a vida em nós. Quando eu falo de nutrição, eu falo de corpo de vida, ou seja, né, o que um alimento nos dá? Ele nos dá a capacidade de crescer e regenerar. Então, fui estudar tudo isso para poder hoje ter um arsenal maior e a gente poder ajudar melhor os pequenos e os grandes. E vou dizer para vocês, os grandes precisam mais do que os pequenos. Eu imagino. Se eu disser para vocês que os pequenos, quanto menos a gente atrapalhar, melhor. Melhor. Só tá indo bem. Tá indo bem, mas a gente não aguenta dizer tá indo bem.
E a gente vai lá e bota o dedo e quer que eles... e tenta modelá-los. E às vezes ele está vindo com uma luz diferente, ele está vindo com um impulso diferente, uma criança que vem, por exemplo, né, eu muito cabeça, muito pensador, muito em cima do intelecto, pego uma criança que me vem artista, que é uma criança que canta e dança e pula. Como é que eu vou lidar com isso, né, com essa criança? Na verdade, ela está trazendo um potencial, e a gente tem que ver esse potencial. Outra comunicação. E desenvolver uma outra comunicação, outro olhar. Sabe o que eu achei fantástico? Que eu vi no seu Instagram, a questão da autocura. Porque a medicina tradicional, o paciente, ele é passivo, né? Então, assim, o médico direciona, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E na integrativa, pelo que eu entendi, não, né? Você busca a participação da pessoa, porque ela sabe. Porque a cura não é o médico que dá. Na verdade, não é o processo. O médico, ele pode dar o caminho do meio, o caminho do meio. Inclusive, o nome médico, né, deriva da mesma de médio, ou seja, aquele cara que deve levar você ao caminho do meio. E é claro que, de vez em quando, eu posso precisar de um remédio que me volte e retorne ao caminho do meio. Só que a questão toda é de que ponto eu olhar, né? Justamente de que ponto eu olhar. O ser humano, ele tem toda a capacidade. Nós temos um médico interior, Hipócrates, o pai da medicina, ele já nos contava, inclusive os chineses, há 5.000 anos atrás, eles já diziam, aqui na barriga, na cozinha da nossa casa, que hoje a medicina contemporânea, a ortomolecular, tanto já está desvendando essa barriga com o intestino e todo o seu fígado e todo esse poder arsenal que tem ali. Eles já diziam há 5.000 anos que começava a doença e terminava a doença aqui na barriga. E aí, quando a gente fala de processo de autocura, é quando eu desperto justamente o quê? Torna um fígado saudável e um intestino... Tá vendo? Cuide do... Ai, meu Deus! Eu não trouxe o uísque hoje, eu sabia. Eu sabia que ele ia falar sobre esse fígado. Tá. Vou até tomar um gole d'água agora. Mas é mesmo. Então, é aqui na barriga. Então, assim, ninguém cura ninguém. Na verdade, ninguém tem essa capacidade. A gente tem que despertar a vontade, inclusive... a vontade, a necessidade e todo esse processo, do mesmo jeito que ele desregulou bioquimicamente, ele pode se regular. E aí, sabe como que a gente tem essa capacidade? Biofisicamente. Que é uma ação que é antes da bioquímica na célula, por exemplo. O que é um movimento biofísico que comanda o bioquímico da célula? Um sorriso, uma fala, um canto, ou seja, algo que mexa na minha alma, no meu sentir. Fantástico. Quando eu mexo no meu sentir, na minha alma, por isso que o estado de alma das pessoas levam ela a ter ou não doenças. E a gente tem um padrão de sentir o mundo. Por exemplo, um paciente oncológico, um paciente que vive um processo onde a alma dele está muito na amargura e na mágoa, preso a alguns movimentos, e aqueles movimentos favorecem bioquimicamente o quê? Crescer um outro eu dentro dela, por exemplo. Ela se perde naquela dor e aí ela pode deixar um outro eu crescer, como acontece nos processos de câncer. As doenças autoimunes, na maioria delas, né? Hoje nós estamos vivendo uma enxurrada, meninas, de doenças autoimunes. Né, Laís? Você lá no consultório cansa de pegar. E ela também, a Laís, é legal porque ela tem essa visão, né? Ela também trabalha ressonando as pessoas lá, reequilibrando esses campos para que elas daí bioquimicamente reajam. E até, por exemplo, reajam a tomar um remédio. Nós 4 podemos tomar um remédio para um processo e não necessariamente os 4 atingirem aquilo. Porque tem coisas atrás do remédio. E atrás do remédio vai a maneira de eu me portar na vida. Quando você fala de cura ou de autocura, não tem cura se não mudar, porque se eu sigo na mesma dinâmica, eu continuo construindo aquilo que eu construí até agora. Exatamente. Mesmo resultado, né? Mesmo resultado. Então, assim, eu tenho que fazer ela voltar para o caminho do meio. Quando a pessoa sai do estado do caminho do meio e entra no não estar firme e começar a capengar e na enfermidade, quando ela entra nesse processo, a gente tem que voltar e trazer ao caminho do meio para que ela tenha essa capacidade. Porque assim, ó, eu tenho vários pacientes que têm processos semelhantes. A Laís também, né? Doenças, vamos chamar assim. Por que uns respondem e outros não? Por que uns chegam num grau e outros não em outro grau? Porque não é só a carne o problema. O problema vai além. É a história dessa pessoa. Então, pô, é bem grande. Foi que nem na pandemia, a gente conversou bastante sobre isso, inclusive.
As pessoas dizem, não tinha comorbidades, mas esquece o resto. E o psicológico daquela pessoa Claro. e a história de vida e tudo que tem por trás ali, né? Com certeza, com certeza. A psique, quando você fala do psicológico, é aquilo que tem a ver com a psique, que tem a ver com a alma. Do latim, alma vai dar psique, que vai dar psicólogo, médicos de alma. Então, nesse processo, e aí que entra uma questão, quando a gente fala de família, é como que o meu astral, e aí eu posso chamar essa alma, eu posso chamar de astral, porque tem a ver com o corpo astral dentro da antroposofia. E esse astral tem a ver com o estado, né, da pessoa. O quanto esse corpo astral vai construir e mexer nessa criança que está vindo, principalmente nos primeiros 7 anos, né, Laís? Os setênios da antroposofia. Setênios, Nos primeiros 7 anos de vida, eu defino fisicamente essa criança. A casinha dela está sendo construída. É daquele início ali onde ela está construindo a casinha que ela tem ainda ali o que? A cama do vô, a torneira da mãe, a pia do pai, que tem naquela casinha, e que à medida que ela vai chegando próximo do 7, terminando a casinha dela, a reforma, aumentando as janelas e tal, ela vai tendo que botar as mobílias lá para fora. E quando ela vai botando essas mobílias, são as heranças da família. Então ela começa o quê? A adoecer de processos. Por isso que a gente precisa conhecer muito bem a família que está lidando com a criança. Porque os primeiros 7 anos ela vai fazer isso. Ela vai botar as bronquites, as rinites, ela vai botar todas as ites da família, ela vai botar esse processo. Então é interessante porque eu consigo, inclusive, trabalhar com a família nesse sentido. Se a família entende que aquilo é um processo natural da criança desenvolver a imunidade dela, isso é ouro, né? Vamos comemorar. E que é muito difícil, né? Para as mães. Eu não acho é fácil. O Juarez traz muito essa vivência em consultório. Eu sei, porque hoje eu trabalho com isso por culpa dele. Isso. Olha aí, culpadinho. A culpa é toda dele. Porque, enfim, eu cheguei pro Juarez, com meu filho mais velho, tá com 9 anos hoje. Na época ele estava fazendo 1 ano. Isso. E na época, preocupada com essa questão de, né, para quem que eu vou entregar, né? Procurei uma homeopata. Só que, enfim, ela começou a colocar outras coisas junto ali. Quando eu cheguei no consultório do Juarez, eu tinha uma caixa de sapato cheia de coisas. Entre alopatias, homeopatias e suplementos e lá. Aí ele olhou para mim e disse assim, tá vendo aquela lixeira ali? Coloca lá. E eu assim... Tanto dinheiro, meu Deus. Ele coloca lá. Disse, tá bom, né? Se eu vim até aqui, botei o negócio. Saí de lá com 2. Saí com uma homeopatia e um frequencial. O que é frequencial? Desculpa, gente. Ele vai explicar pra ela. O Yugi mudou. Naquela semana ali. Por que eu cheguei lá? Quando ela me prescreveu o 2º antibiótico para uma otite, e ele vinha utilizando alguns medicamentos para controle de refluxo, né? Eu disse, tá, tem alguma coisa errada. E aí eu cheguei lá, ele me deu uma homeopatia e um frequencial. Para trabalhar principalmente o fígado. Aí tu disse, tá, mas o que a otite tem a ver com lá? E em uma semana, plim, a criança mudou. Ai, que loucura. Aí eu voltei lá, eu disse, Juarez. Só queria entender o que aconteceu com essa criança, assim, só pra Como saber. assim? Como assim? Porque ele falou frequencial, eu digo, o que é frequencial? É homeopatia, eu já A gente mas conhece, o frequencial, por quê? Né? Frequência de fígado, como assim? Me explica. Onde é que eu estudo? Foi isso que eu fiz pra ele. E na época ele falou assim, eu tô dando aula numa pós de saúde quântica. Eu disse, quando? E se inscreveu e foi. E aí escutou as nossas conversas durante meses, né? Foi muito muito legal. bom. Então, a Laís, ela teve essa percepção, inclusive, ela viveu na carne, nada melhor que a gente viver na carne. Mas ela teve essa percepção de quê? De que ela poderia fazer além no trabalho dela. Como, né, hoje nós fazemos. De trabalhar partes que não eram vistas ou que não são vistas, mas que a gente sabe que existe. Através de outras técnicas e pesquisas científicas também se observam que o ser humano, por exemplo, não é só de carne e osso, nós temos, pra você ter uma ideia, nós temos 7 corpos. Você pega um chinês, um antroposófico, todos eles trazem essa estruturação maior, né? Então, tu vê, quando ela começou a entender que, no fundo, a gente sai de uma indústria da bioquímica da matéria, que fala que a matéria, né? Então, 10 gramas de tal produto, para uma que simplesmente cria uma frequência, uma onda, e essa onda entrando em contato contigo gera mudanças bioquímicas também.
Os frequenciais. São os frequenciais. E aí o que acontece, então, vamos voltar um pouquinho para trás, quando Einstein, Max Planck e outros físicos começaram lá em 60, mais ou menos, né? Começaram a perceber que no fundo, aquilo que Newton chamava de algo material físico, no fundo não era. Era pura energia, eram campos de forças que estão atuando e que se condensam em determinados momentos, como aqui a gente vê uma xícara. Mas se eu tivesse um olhar muito mais... Vocês já imaginaram, já tentaram botar uma câmera apontada para uma televisão? Como ela fica assim? Sim. Então, a câmera pega uma frequência que nós não pegamos. Então, a nossa frequência vê isso aqui estabilizado. A câmera não. Não quer dizer que não seja justamente daquela maneira. Então, quando Einstein e esse pessoal veio nos contar que tudo era energia, que 1% da vida do que a gente vive é matéria, ou seja, vivemos numa Matrix, só ainda não acordamos para isso, alguns já, né? Quando a gente percebe que é frequência, é energia, eu consigo entender como é que o canto da minha mãe, no colo dela, me deixava numa paz tão grande, muito maior do que um Rivotril me daria, em que eu entro e entro num sono maravilhoso e cresço e duplico de tamanho em 2 anos. Olha que maravilha. Olha o poder do amor, por exemplo. E essa frequência que ela tem do canto, do calor dela, tudo isso tocam corpos da gente, partes de nós. E quando tocam isso, nutrem essas partes. O que nós precisamos, o que nós estamos e vivemos é um estado de desnutrição total. Desnutrição física, anímica, espiritual, vital. Por isso que nós estamos precisando hoje, nós começamos o nosso trabalho sempre com as pessoas que chegam no consultório, é limpando elas. Nós estamos muito sujos. Muito sujos. Um bebê hoje, pra vocês terem ideia, nasce com mais de 180 saquinhos de lixo dentro dele. Pequenas partículas de plástico, de metais tóxicos, de xenobióticos, de coisas que não fazem parte da nossa natureza. E aí você imagina, sabe quem que faz daí a limpeza disso tudo? Voltamos ao cara onde mora o nosso médico interior, fígado. O fígado é o faxineiro e o cozinheiro da casa. Então é esse fígado que vai lidar com isso. Aí olha que interessante, um bebê nasce hoje com quase 200 substâncias. E eu pergunto para você que é uma dona de casa, quando você está faxinando, você consegue cozinhar? Não. Quando você está cozinhando, você consegue faxinar? Bom, não, faxinar. Ela não faz nenhum dos dois. Tu direcionou errado a pergunta, deixa eu só te avisar. Psicóloga, Me volto, me volto para as mamães, então. Eu sou faxineira. Não, sou mamãe também, sou mamãe também. Ela cozinha, assim. Já cozinhou comigo, inclusive. Foi a única vez. A única. Mas a parte da faxina, não. Não, a parte da faxina pula. Ela ficou pensando, faxinar, cozinhar. Será que Começou a chorar, nunca fiz isso. Mas voltando, a faxina e a cozinha. O nosso amigo fígado é onde ele faz a cozinha e a faxina. E é ele que digere a comida. Então, quando eu estou faxinando, eu não consigo estar cozinhando. Ou seja, hoje um bebê nasce com quase 70% da função ou da casa do médico interior trabalhando na faxina. Porque ele já vem da mamãe que infelizmente não plantava e não criava as galinhas, mamãe que toda semana vai num lugar que um dia era mercadinho, depois virou mercado, depois virou super, mercadão, depois virou super, depois virou hiper e agora virou o quê? Um atacadão daqueles com 1000 prateleiras e precisava ter 3. Na verdade, de comida é 3. Então, quando eles nascem assim, é normal que no mínimo 50% deles vão nascer com um negócio tipo... Só um pouquinho, eu não estou conseguindo digerir as coisas. E começam a regurgitar, a vomitar. Principalmente se começam a receber não o leite da mamãe, e sim uma proteína de uma vaca, por exemplo, que é 400 vezes maior do que ele. E que leva um impulso alérgico, inflamatório, um impulso que não é o de uma construção de um ser bebê humano, entendeu? E isso vai acordar nele, vai despertar heranças da família. Então eu pego a IT do VOA, pego tudo aquilo. E aí eu disse, sabe por quê? Porque a minha memória celular é aquela. Então por isso que a gente tem que se adaptar. E é incrível, porque a gente hoje vê as crianças assim, né? E tem o porquê. Não é modinha, gente. Vamos parar para analisar por quê. Então agora eu disse para vocês por que de 3 amigas que tu tem, no mínimo uma tem o filho sofre de refluxo ou sofreu em algum momento da vida. É verdade. Tá Meio muito que ligado à alimentação, tá muito igual ligado a a tudo que a gente entra né? em contato, né? A intolerância também tá na modinha, assim. Meu filho é intolerante.
Mas A minha Mas Nós eu acho que ele parece veio já nós né, chegamos- com a tolerância. Nós chegamos a ponto, meninas, da tolerância chegar ao corpo físico, aonde o físico está intolerante. Olha que absurdo. Sabe que a intolerância, ela é uma atitude de um fígado doente. Quando o ser humano não está com um fígado bom, ativo, a gente fica assim intolerante. Porque como o cara é o cozinheiro da casa, ele tem uma finesse, ele tem uma perfeição, ele tem um senso crítico, ele tem uma paciência para trabalhar com aqueles ingredientes. E quando ele está intoxicado, ele começa a manifestar o inverso, ele fica intolerante. E aí ele fala para o intestino, cara, bicho, me manda... Assim, e aí o intestino está destruído com os fast foods da vida, que acabam Todo com a inflamado. flora aí, com os enterócitos todos, que aí não tem saída. Aí, eu vou dizer para vocês, rezem pelos dois, entendeu? Porque é os dois que seguram a gente, no sentido... Por isso que por isso que as Nutris salvam mais pessoas, ou estão salvando, tirando do processo crônico, tirando de tudo isso, porque elas estão indo na raiz do processo, fígado e intestino. Elas nutrem o ser humano. O ser humano adoece, de novo, a gente brincava que a criança, se a gente não atrapalhar, ela cresce bem, pois o ser humano é assim, a gente desnutre. Se a gente manter-se nutrido, a gente dura 100 e poucos anos. Pois é. A gente tem já essa capacidade genética. Então, a gente tem que criar um epigenético, né? Um campo, um ambiente que mexa nisso e faça a gente chegar lá Bem. saudável. Bem. Saudável. Até chega alguns, né? Mas bem. É. Bem, Bem, a esse é questão é o importante, chegar né? bem, né? Uhum. Porque hoje a gente tem muito mais, não sei se tentações, né? Oportunidades para comer mal do que bem. Bem com mais, certeza. com Com certeza. certeza. Né? Então, assim, quem vai para a cozinha hoje? Uhum. Tem toma a opção de ir para a Uhum. cozinha. Porque gosta. Porque Né? Chegam é lá na minha verdade. frente, Laís, eu quero aprender a cozinhar para comer melhor. Uhum. Mas eu não sei cozinhar. Tipo, já sou Uhum. adulta. Uhum. Ou seja, sempre comeu fora. Uhum. Né? Uhum. E chega no momento que ela toma essa atitude de querer cozinhar. Uhum. Né? Então, o normal não é o cozinhar. Não, Antes era. não. E cada vez menos. iFood. É, Né? é. Tô pedindo patrocínio do iFood faz tempo. Eu sempre largo o iFood aqui só pra ver se rola. Vai que rola, né? Tá certo. Essa foi boa. Não, mas é interessante, né? Quando a gente fala